Meus caros irmãos e irmãs, você que celebra conosco aí na sua casa, é você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos neste tempo chamado tempo pascal, que vai do domingo da Páscoa até a ascensão de Jesus, nos preparando para Pentecostes. E todos os anos, o quarto domingo da Páscoa é chamado Domingo do Bom Pastor. Jesus, bom e belo pastor. Quando se fala de ovelha, quando se fala de rebanho, quando se fala de pastor, está falando de uma coisa só: relacionamento. Repita. Relacionamento. Não existe amizade, não existe amor onde não existe relacionamento. Não há como você amar alguém virtualmente, por mais que alguns achem impossível. Não há como você ser amigo de alguém que você não se relaciona com esta pessoa. Quando nós ouvimos o evangelho desta Santa Missa, João, no capítulo 10, fala do relacionamento íntimo que tem uma ovelha com o pastor, e o relacionamento íntimo que nós precisamos ter com Jesus Cristo. É preciso, meus irmãos, sair de uma superficialidade da fé, ou talvez um Jesus que você já ouviu dizer, ou talvez até que você já leu, mas que você não conhece, que você não entrou em relacionamento com Ele. É por isso que nós frequentamos igreja, é por isso que nós viemos à missa, é por isso que nós fazemos adoração, é por isso que nós temos vida de oração. São Pedro, no seu último versículo da sua segunda carta, resume toda a ortopraxis cristã, a prática católica: procurai crescer no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não é um personagem histórico, Ele é uma pessoa, e nós precisamos ter relacionamento com Ele, através dos sacramentos, através da sua presença real na Eucaristia, da sua palavra que nos alimenta, da nossa vida de espiritualidade, para que nós possamos dizer: Ele é o meu pastor. Se você pega uma ovelhinha e ela vê num homem o pastor dela, é um relacionamento de amizade, um relacionamento próximo, um relacionamento de dependência. A ovelha depende do pastor para tudo, diferente dos rebanhos que a gente conhece. Porco, você joga lavagem lá, ele se vira. Boi, vaca, joga ração, joga capim, solta o bicho. A ovelha é totalmente diferente, ela necessita cuidado para tudo, e quando eu falo tudo, é tudo. Ela só dorme se tudo está em paz. Pastor, ela não sabe escolher alimento, não sabe escolher bebida, não tem senso de direção, não tem defesa alguma, não sabe como lidar com a realidade. O pastor tem que estar o tempo todo cuidando do rebanho, se ele o ama. E a ovelha, ela vai acostumar com o cheiro do seu pastor, e ela jamais seguirá outro, porque ela conhece a voz dele, o cheiro dele, o jeito dele, a sombra dele. A pergunta é, meus irmãos, será que nós conhecemos Jesus Cristo como pastor da nossa vida? Será que nós temos relacionamento íntimo com Jesus Cristo para não trocá-lo por nada e por ninguém? O evangelho que nós escutamos, Jesus coloca as 3 colunas do relacionamento com Ele. Está no versículo 3. A ovelha escuta a voz, Ele chama pelo nome e as conduz para fora. Quando Jesus fala de escutar a voz, é intimidade. A ovelha, ela só levanta a orelhinha e ela só segue o seu pastor. Não sei se você já viu algum redil. A primeira vez que eu conheci foi na cidade de Fátima, Portugal, lá na aparição de Nossa Senhora. Quando nós descemos um caminho para ir ao anjo, aquele anjo que aparece na Eucaristia, né? E ensina a oração, eu creio, adoro, espero. Atrás há um grande redil, e tem ovelha à vontade. Quando eu fui a primeira vez, eu achei que era um rebanho só, porque é tudo junto e misturado. Mas aí o guia me disse: olha, amanhã, se o senhor quiser acordar mais cedo, nós vamos vir aqui para o senhor ver como que o pastor separa as ovelhas, e o senhor vai usar isso em pregação. Falou: opa, eu quero ver. Aí o grupo ficou no hotel, eu levantei bem cedo e fui com ele lá ver os pastores separando a ovelha. Aí eu entendi o que é escutar
a vós. Muitas ovelhas, tinha mais de 200 ovelhas, um redil enorme. Aí chegou um pastor, ele toma lá o seu chá, põe lá o seu bornal, o seu chapeuzinho, pega a varinha, e o porteiro, tem lá o porteiro, Jesus fala, né, que quando chega o pastor, o porteiro abre. Então há um porteiro que dormiu ali vigiando. Ele abre a porta, e o pastor, ele apenas emite um som. Pode ser uma canção, pode ser um barulho, pode ser um grunhido, mas tem que ser o mesmo. E quando o pastor começa com aquele barulho, as ovelhas dele levantam a orelhinha, e ele começa a bater numa latinha, e as ovelhas ficam de pé e vão saindo. Ele não faz nada, ele só fica cantando aquilo, e elas vão saindo. Hora que sai a última, ele confere, todas as dele estão ali, as outras dormindo, como se não fosse com elas. Saíram as dele. Pouco tempo depois veio uma jovem, que o pai dela estava doente, então ela foi pastorear naquele dia. Ela também começou a cantar, fez os gestos que o pai fez. As ovelhinhas dela levantaram a orelha e a seguiram. Fiquei impressionado. Aí ele falou: está vendo? É assim que Jesus compara o nosso relacionamento com Ele. Pode ser outras vozes, outras propostas, outras vidas, mas a ovelha daquele pastor só segue a voz que ele conhece. E a pergunta é, no meio de tantas vozes, a gente conhece a voz de Jesus Cristo? Quando você ouve algo de fé, um estudo, uma palavra bíblica, quando você está lá na internet, na evangelização que acontece também nas mídias, você sabe discernir o que é opinião pessoal? O que é uma doutrina contra a igreja, mesmo que seja gente da igreja falando? Quais são as pessoas que têm uma mente cristã, católica, e aqueles que já estão com a mente mais para lá do que para cá? Nós sabemos discernir a voz do bom e do belo pastor. O segundo ponto é relacionamento íntimo. O Senhor diz que Ele nos chama pelo nome. Conhecer nome é ter relacionamento. Eu conheço o nome de quem eu tenho relacionamento. Eu tenho uma dificuldade, por isso que eu fico tentando não passar por isso, que é chegar em festa sozinho, e principalmente onde eu não conheço as pessoas. Porque eu sou muito falante, muito é quando eu celebro do microfone, né? Que é fora do altar, é um jacu, morro de vergonha. Aí eu gosto, ou alguém vai comigo, ou eu já sei aonde eu vou sentar. Não tem nada melhor. Eu fico tão feliz quando eu chego numa festa, aquele tanto de gente que eu não conheço, aquele sorriso amarelo, né? Aí eu olho assim, ó, tem uma mesa que tem alguém que me conhece. Aí a pessoa grita assim: ô Padre Cristo, senta aqui com a gente. Aí eu vou doido. Esta é a experiência. No meio de um mundo que nos vê como número, que nos vê apenas como um pagador de imposto, Jesus chama o nome. Ele conhece você. No meio de uma multidão de desconhecido, aqui não, que nós ainda moramos no interior mineiro, Divinópolis não é tão pequeno assim, mas ainda tem um interior, a gente conhece as pessoas, cumprimenta na rua, vai fulano de lá. Cidade grande, cidades maiores, a pessoa está sozinha no meio de uma multidão. Ninguém ajuda, ninguém cumprimenta, ninguém faz conta. Então no meio deste corre-corre, nós escutar o nosso nome: ô Ricardo, ô Gabriela, sabe o meu nome? Quem é? É Jesus. Será que nós temos essa experiência na nossa vida de oração? O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha vida, e Ele me chama a estar com Ele, a ter um relacionamento com Ele. Não é o tema desta pregação, vou só abrir um parênteses, que eu já preparei em outro momento, um evento que teremos no Rio de Janeiro, e o tema pedido lá é o testemunho até a morte. Eu peguei a vida dos apóstolos. Os 12 apóstolos, só João morreu de velhice. Os outros todos morreram crucificados, decapitado, apedrejado, julgado do alto, apaulada, degolado. Todos morreram. E minha pergunta é: por que na hora ali do vamos ver, eles não negaram Jesus? Por que com a faca no pescoço o cara não negou Jesus?
que vê naquelas pedras grandes que seriam lançadas na cabeça dele? Como Estevão, ele olha para o alto e diz: eu vejo o meu Senhor em pé. Senhor, estou voltando para casa. E perdoa esse pessoal aqui, eles não sabem o que fazem. Eles mataram Estevão. Por que esse pessoal morreu e não negou a fé? Por um motivo: eles tiveram relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Caminharam com Jesus durante 3 anos. Foram formados por Ele. Viram os seus milagres. Ouviram as suas pregações. Aqui, meus irmãos, vamos falar coisa rasgada. Ninguém está disposto a morrer por ideia, ideologia, partido político. Isso aí é só blá blá blá. Na hora do vamos ver, a pessoa muda de lado com uma facilidade enorme. Eu não entendo muito esse mundo, não é o meu mundo. O meu mundo é religioso, mas tem gente que tem a vocação para o mundo político. É uma vocação louvável, pode fazer muito bem. Mas uma coisa eu não consigo. Isso está em mim, é o meu ser. Eu não consigo, num debate, julgar a verdade da sua cara, falar mal de você, de detonar. Aí depois você eleito e eu não, e eu for lá trabalhar com você, tomar café e ficar rindo. Eu não consigo esse tipo de comportamento. Tem gente que consegue, mas o relacionamento, quando você tem um relacionamento com Jesus, você não muda de lado, você não o trai, você vai até a morte. É impressionante como que os discípulos, homens como nós, tem tanto homem aqui na igreja, mais ou menos com a nossa idade, um pouco mais jovem, um pouco mais velho, eles não voltaram atrás e morreram, mortes cruentas, sofridas. Mas por que eles não negaram Jesus? Porque não se nega pessoa, se nega ideia, ideologia, mas não se nega relacionamento verdadeiro. Eles tiveram um relacionamento com Jesus tão intenso, e um pastor que conquistou o coração daqueles homens, que eles preferiram perder a vida do que trair nosso Senhor. É isso que nos faz firmes na igreja. É isso que nos faz católicos da hora do batismo à hora da morte. Pessoas que ficam mudando de religião, pessoas que estão numa, dá noutra, pula numa, vai para outra. Quer dizer, elas estão buscando alguma coisa, mas não estão encontrando. Porque o relacionamento com Cristo cria raízes, firmeza, identidade. Nós temos a nossa identidade católica. Não sei se os senhores acompanharam a visita do Papa Leão na África. Foi uma apoteose. O pessoal ficou encantado com a simpatia, com as pregações, com a doutrina, com a firmeza. E Papa Leão, numa das suas homilias, ele disse para aquele povo lá: mas serve para nós. O Papa prega para a igreja toda. Ele pediu para os fiéis: vocês que são católicos, não misturem religião. A igreja católica tem tudo o que você precisa para ser santo. Não é bom ficar misturando religião, frequentando o templo A, B, C, D. Parece que são 7 dias por semana, cada dia a pessoa está num lugar. Por que o Papa disse isso? Porque ele está vendo que há pessoas que ainda não têm experiência de Jesus e não entenderam o relacionamento íntimo com o pastor. O pastor que tem a voz que nós definimos, o pastor que nos chama pelo nome, e terceiro, o pastor que me conduz. Aqui, meus irmãos, é uma atitude de humildade para nosso Senhor. Eu vejo os pais de adolescentes, não de todos, claro, aqueles que não foram tão bem educados assim. Tudo que o pai e a mãe fala com eles, o que eles respondem? Eu já sei. Eles sabem tudo, mas a vida deles é um fora atrás do outro, só está murro em ponta de faca. Quando Deus levanta Davi para ser o rei de Israel, o que Davi disse? Não, deixa comigo que eu mato no peito. Deixa comigo que eu sei, eu vou bombar. Não, Davi se mostra humilde, e ele disse: eu não passo de um adolescente, e eu não sei como conduzir o teu povo. Quando Deus levanta Salomão, ele pede: olha, peço o que você quiser que eu te dou, olha, me dê sabedoria, porque eu não sei como conduzir o teu povo. O que essas pessoas nos ensinam? A dependência de Deus.
A humildade na presença de Deus, dizer a Deus que você não sabe, que você não dá conta, que você não é suficiente e que Ele pode nos conduzir. A ovelha se deixa conduzir. Por isso que Jesus diz no texto bíblico: o bom pastor, as ovelhas conhecem a voz, chama pelo nome e as conduz para fora. O cristão se deixa conduzir por Jesus Cristo. Nós escutamos a segunda leitura, e permita-me citar o versículo 23 do capítulo 2 da carta de São Pedro. Vocês têm um folhetinho aí. Eu quero o final do versículo. Vou ler todos para vocês acharem aí. Estou no 23. Quando injuriado, aqui está falando de Jesus Cristo, né? Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, quem achou aí, vamos ler, compadre. Antes, vai lá, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Meus irmãos, se eu posso te dar um conselho, te dou agora. Coloque as tuas causas nas mãos de Deus. Coloque os teus projetos nas mãos de Deus. Se as pessoas se deixassem conduzir, elas seriam mais felizes. Mas tem gente, me desculpem, mas tem um narizinho bem em pé. Mas eu faço é do meu jeito. Não tem negócio de jeito de Deus, não tem palavra de Deus, não tem orientação do Espírito Santo. Eu faço, eu quero e eu faço. Eu quero construir aqui, é aqui que eu vou construir. Eu quero namorar essa pessoa, é essa que eu vou namorar mesmo. Eu quero estudar nessa faculdade, é aqui que eu vou. Eu quero trabalhar ali, eu vou entrar de qualquer maneira. Aí a pessoa vai levando a vida assim, e nada dá certo. Ela não é feliz no namoro, a família não vive em paz, o trabalho não lhe dá prosperidade, tudo. Por que isso? Porque nós devemos nos deixar conduzir pelo pastor. Aquilo que você quer, coloque nas mãos daquele que julga com justiça. Oração antes, oração durante, oração depois. Vamos repetir isso? Oração antes, oração durante, oração depois. Antes, para saber se é para fazer. Durante, para fazer certo. Depois, para agradecer. Vou te dar exemplos simples para os jovens. Começou a época do namoro. Você olhou para ela, ela olhou para você, olhou para o rapaz, o coração mexeu, ó, bom partido aquele ali. Antes, meu filho, de entrar, reze. Meu Deus, eu quero colocar nas tuas mãos este relacionamento que eu quero ter. Esta pessoa que eu estou gostando, a gente já está saindo, nós estamos conectados um com o outro, eu estou vendo o que é legal, eu acho que eu vou agregar para ela, ela vai agregar para mim, mas eu te peço, Jesus, abençoa, se for da tua vontade, que se não for, que nem comece, se não for, que o Senhor providencie outra pessoa, porque eu vejo agora, o Senhor já vê daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, conduz-me. Se tudo der certo, é vontade de Deus. Se acontecer alguma coisa que não deu certo, você fala, nossa, que livramento, hein? Eu rezei e o negócio não foi para frente. Você quer construir uma casa, comprou o terreno, vai lá rezar, joga água benta no terreno, joga a medalhinha de São Bento, para tirar o mal, o olho gordo, e reza, oh meu Deus, é aqui que eu quero construir a minha casa. Morar com a minha família, quintal para as crianças, um bairro bom. Mas abençoa, Jesus. Eu não sei qual é a tua vontade para mim. Me conduza. Se é para eu morar aqui, se eu vou ser muito feliz aqui, conduza a documentação, conduza quem vai me ajudar aí no negócio, que seja um preço justo, que eu consiga honrar com as prestações. Abençoa a pessoa que está me vendendo, que seja honesta e não passe a perna em mim. Tudo correu bem. Pagou, está lá o terreno, já está construindo a sua casa, é bênção. Deu um pepino, e te impôs que não pagou, o terreno está hipotecado, o cara é enrolado, livramento. Não deu certo, é Deus conduzindo você. Nós, geralmente, não fazemos isso. A pessoa que tem vida espiritual, ela faz, mas a maioria das pessoas não fazem. Como é que a maioria faz? A maioria faz assim, não estou falando de você não, talvez esteja. O que é que a maioria faz? Eu vou fazer do meu jeito, eu quero isso aqui, é isso aqui que eu quero. Aí você faz,
Mas depois que fez, o negócio começa a estar pepino, não vai para frente. Aí o que a gente começa a fazer? Rezar. Oh meu Deus, olha o meu trabalho que não está tendo certo. Meu filho, você rezou depois que o caldo entornou, né? Você não perguntou no início se era. Você fez do seu jeito. Agora está chamando Deus para consertar. Você não fez a vontade de Deus, você fez a sua vontade. Você não se deixou conduzir pelo bom pastor. Deu errado, aí você quer com a oração consertar o erro. Difícil isso. Por isso que o relacionamento com Jesus, ele precede todas as coisas. Todas as coisas. Eu faço isso. Demorei, mas aprendi. Como padre é possível, né? Demorei, mas aprendi a fazer. Vai ter tal coisa. Eu rezo, Jesus, se for para agregar, se for para minha presença lá, agregar para esse evento, que dê tudo certo, que tenha voo, que tudo concorra, né, que feche tudo certinho, a documentação fechou certinho, foi os documentos daqui para lá, de lá para cá, tem voo, a gente vai, é uma bênção. Meu filho, quando o negócio começa a dar problema, eu já falo, vamos deixar para depois, vamos deixar para o ano que vem. Deus está conduzindo e está falando, não é. Nós devemos ter isso em todas as áreas da nossa vida. Este é o relacionamento com Jesus, bom pastor. Aquilo que não é bênção é aprendizado. Aquilo que não é realização é livramento. A gente não sabe o que Deus está nos livrando. Precisamos estar esperto, porque Jesus vai dizer que Ele é pastor, mas existe ladrão, existe assaltante. Ele está falando dos maus pastores de Israel, do Antigo Testamento, os maus reis, juízes, mestres da lei, etc. Mas nós, no contexto atual, este mal maior é o próprio demônio, que quer roubar a nossa alma, destruir a nossa vida, matar a nossa esperança. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar, destruir. E Jesus, eu vim para que tenhais vida, e vida plena. Nós temos dois caminhos para seguir: o caminho do mal e o caminho do bem, o caminho do pecado ou o caminho da santidade. Quem escolhe somos nós. Jesus já propôs o caminho dele, e o mal propõe continuamente o caminho dele. Como que eu estou escolhendo? Como que eu sei discernir? Aqui, meus irmãos, eu sei que para algumas pessoas choca escutar isso. Eu não vou aprofundar, mas eu vou tocar no assunto. É só para você entender como é que o mal, ele te seduz para te roubar, matar e destruir. A coisa é muito simples. Falava hoje de manhã, se eu pego uma bola também de uma maçã, uma bola de cocô, fezes, né? Bem no mineirês, é merda mesmo. Se você pega uma bola de merda, coloca num palito e te dá para você chupar ou comer isso aí, você quer? A senhora quer? Você quer? Você quer, meu filho? Quem é que quer isso aí? O diabo sabe que você não quer essa lambança. Então ele descobriu o que ele faz. Ele faz a bola de merda, mas ele dá um banhado de caramelo, de doce, de coisa. Aí ele te oferece. Você olha, opa, mas não é que é bom? Peraí, é gostoso mesmo, hein? É porque é caramelo. Aí você vai vivendo nisso, você vai na proposta dele. Só que ele sabe, mas você não sabe. Vai terminar em quê? Olha como que ele seduziu Eva. Prometeu rios e fundos. Você vai ser como Deus? Vai ser conhecedora do bem e do mal? Você vai ser igual a Deus? E pode comer que não vai morrer? É uma delícia, olha que maravilha. Opa, então me dê. Ela comeu. Dá para o seu marido também, olha lá, Adão. Deu. Maravilha. Hora que eles comeram, eles viram que foram enganados. Não aconteceu nada que a serpente disse. Eles perderam a graça de Deus, se viram nus, colocaram folhinha, esconderam de Deus, um acusou o outro, perderam a graça original, e o diabo olhando e rindo na cara dos dois bobos, que achou que ia receber rios e fundos. Comeram a maçã, era caramelo por fora, mas merda por dentro.
quando o diabinho fica assim com um homem, vamos pegar um homem casado, olha, sua mulher não está, não tem amigo aqui, não tem ninguém que você conheça, há uma mulher aí, durma com ela, faça com ela, você tem direito de ser feliz, seu casamento está muito ruim, que a mulher sua ninguém aguenta, é horrorosa, olha aqui a belezoca, eu dou tanto de presente. E o homem, opa, ele olha para a mulher e vê uma bola de caramelo, mas ele não sabe como que vai acabar a história. Aí ele se envolve com esta mulher. Quantas vezes é uma desequilibrada, uma interesseira, aí começa a ameaçar, ele tenta terminar, a mulher não deixa, eu vou me matar, eu vou contar para sua mulher, no final descobre tudo, a mulher larga o cara, os filhos ficam decepcionados, os amigos riem da cara dele, a empresa já não está boa, ele tem que passar para a mulher a parte dela, tem que pagar pensão, tem problema na justiça, ele entra numa depressão profunda. Aí ele vai dizer, se eu soubesse que ia terminar desse jeito, era melhor não ter conhecido essa mulher lá atrás. É, meu filho, o diabo te deu uma bola de caramelo, só que no final deu merda, né? Porque ele não conta como que vai terminar, ele te mostra como que vai começar. Quem é que mostra como que vai terminar? Jesus Cristo. Ele deixa a coisa clara. Aquele que tomar a sua cruz e me seguir, salvará a tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você tenha morrido, você ressuscitará. Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Onde eu estou, eu quero que estejais os que são meus. Jesus fala direitinho para onde vai levar a nossa conversão e o nosso relacionamento com Ele, para a vida eterna. Ele conta o final, o diabo só mostra o início. Vai, meu filho, você quer beber? Então beba. Você quer pular? Então pule. Você quer viver do seu jeito? Então viva. Você está feliz? Vai que é tua. Vai que é tua. Só que, escutem, o caramelo vai acabar. A ilusão vai acabar. E você vai ver aonde você vai terminar. Uma das parábolas mais felizes de Jesus e mais profunda, ele que é o bom pastor, é o filho pródigo. É a ovelhinha que resolveu viver longe do pastor, gastou tudo numa vida desenfreada. Olha o caramelo aí, bebida, mulheres, sexo livre, prazer, droga, rock and roll, isso é que eles gostam. Ele foi vivendo isso, só que as coisas sem Deus, elas acabam. Escute o que eu estou lhes ensinando. Felicidade sem Deus tem data de validade. Vá no supermercado, quem aí sabe comprar as coisas, e compra alguma coisa lá. A primeira coisa que você tem que olhar, até quanto que vale isso aqui? Porque se eu vou comer mais para frente, não pode estar vencendo agora. Data de validade. A única felicidade eterna é a felicidade do amor de Deus. O diabo te dá felicidade, só que a dele tem data de validade, porque ela vence. E o filho pródigo achou que não, e ele foi viver do jeito dele. Hora que acaba o dinheiro, os amigos sumiram, as mulheres sumiram, o dono da taberna já não abria mais a porta, quem gostava deixou de gostar, quem era companhia deixou de ser, e ele, com vergonha de voltar para o seu pai, foi procurar emprego. E como sem Deus as coisas só pioram, veio naquela região uma fome, e ele passou fome, e ele foi trabalhar no pior, foi cuidar de porcos. Ele queria comer a bolota que o porco comia, nem isso lhe davam. Ele achou que a vida era uma bola de caramelo, ele achou que o pecado era muito bom para ele. Qual que foi o final? Literalmente a lavagem. Literalmente o cara terminou na merda. Ele teve que cair em si e pensar: felicidade é junto ao meu pai, felicidade é lá que tem pão, pão com fartura, eucaristia. Eu nunca deveria ter afastado da casa do meu pai, eu nunca deveria ter me afastado da igreja. E ele volta, e ali existe um recomeço. O pastor acolhe, o pastor cuida, túnica, anel, sandália, vida plena. E o pastor disse: temos que fazer festa. Ele estava morto e ressuscitou. Meus irmãos, nunca se esqueça, lobo não faz amizade com ovelha.
Se o lobo, ele está muito carinhoso, muito amigo da ovelha, ele quer alguma coisa que não é o bem da ovelha, é o bem dele, é o bem dele. Quero finalizar a nossa reflexão com uma parábola que sei de cor, a parábola italiana, chamada O Cão e a Ovelha. Vocês vão entender claramente a parábola, vocês são inteligentes. Existia uma ovelha, e existia um cão. O cão era pastor, e ele cuidava da ovelha. Mas havia um lobo, que estava de olho na ovelha. Mas toda vez que ele ia pegar a ovelha, o cão o botava para correr. O cão defendia a ovelha. Foi então que o lobo mudou a estratégia. Ele começou de longe, quando o cão não estava, a conquistar a confiança da ovelha. Chamou ela de amiga, deixou uma coisinha gostosa para ela comer, fez para ela um buquezinho de matinho, ela foi e comeu, e ela começou a olhar o lobo de maneira diferente. Que coisa! Tudo que o cão fala não é o que eu estou vendo. Esse lobo é tão simpático, ele está me tratando tão bem, ele nunca me fez mal. E o lobo de olho no cão, e quando o cão estava com a ovelha, ele dizia: olha, fique esperta, porque eu não sei com quem você anda falando, mas o lobo, ele só quer uma coisa: matar, roubar e destruir. Ele é mau na essência, ele quer te devorar. Eu estou aqui para salvar a sua vida, precisando, berre, que eu vou te acudir, eu vou te acudir. Tá bom, mas ela estava bem inclinada para o lobo. Foi então que o lobo deu a cartada final. De longe, o lobo disse assim: ovelha, eu demorei a ter coragem de falar o que eu vou te falar hoje. A ovelha: pode falar. Sabe qual é o problema daquele cão? Ah, é o cão pastor? Exatamente. Eu descobri qual que é o problema dele. Ele tem inveja da nossa amizade. Ele tem inveja do nosso relacionamento. Porque você quer ser minha amiga, eu já provei que eu quero ser seu amigo. Então esse cão, ele está te tolhindo a liberdade. Ele não deixa você passear, ele não deixa você ficar sozinha muito tempo, ele não deixa você entrar na floresta. Esse cão não está te dando felicidade não, ele está acabando com a sua vida. Ó, a ovelha desse dia para frente começou a olhar para o cão com desconfiança. Tudo que o cão fazia para ela, a ovelha achava ruim. Ih, você não sai de perto de mim? Ih, você fica me mandando? Ih, você não me dá minha liberdade? E o lobo de longe viu que ele estava conseguindo o que ele queria. Um dia, o lobo de longe disse para a ovelha: eu já te provei por A mais B que eu sou seu amigo. Eu quero um voto de confiança. Vamos passear juntos. E a ovelha disse: eu confio em você. O lobo fica me tolhindo. O lobo não quer que eu seja feliz. Perdão, o cão fica me aprisionando. O cão não quer que eu seja feliz. O cão fica me implicando. Pois é, eu quero que você seja feliz. Vem para cá, vamos passear. Aí diz a dona Coruja: foi a última vez que foi visto o lobo com a mão no ombro da ovelhinha, cheio de love. E os dois entraram na floresta. Passada algumas semanas, não é que o lobo volta, agora querendo amizade com o cão, só que com uma diferença: ele vestia um belo casaco de lã. Ponto final. Para quem sabe ler, meus irmãos, um pingo é letra. Nós estamos numa sociedade cheia de lobos, querendo que você desconfie do cão. Nós estamos numa sociedade com pessoas com a boca doce como mel, mas um coração ruim como fel. E elas estão colocando na cabeça de muita gente, na mais tenra idade das crianças: desconfie do pastor. Quem é o pastor? É Jesus Cristo, é a igreja, é a pregação que você ouve. Esse pessoal não te quer feliz,
Esse pessoal não te quer livre. Esse pessoal não te deixa fazer o que você quer. Nós não. Se você estiver com o lobo, aqui é liberdade, aqui é passeio, aqui é festa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o pastor sabe que o lobo nunca será amigo da ovelha. E se ele tem para com ela palavras doces, algo está por trás. E quem dera que fosse segundas intenções. Tem gente que tem segundas, terceiras, quartas, sétimas intenções. E ela vai te colocando contra a única pessoa que você jamais podia se afastar: do pastor, de Jesus, da igreja. Porque enquanto a ovelha está perto do pastor, enquanto aquela ovelhinha estava perto do cão, o lobo não se aproximava. Qual foi a estratégia? Como eu não consigo afastar o cão da ovelha, quem sabe que eu consigo afastar a ovelha do cão? Mas claro, meus irmãos, só se eu desenhar. O diabo sabe que ele não consegue afastar Jesus Cristo de você, mas ele consegue afastar você de Jesus Cristo. E é isso que ele quer: afastar você do sacramento, afastar você de uma vida de oração. Não estou condenando os senhores, estou alertando. Veja, meus irmãos, o tempo que as pessoas gastam com o celular na mão. O celular na mão de muita gente parece Bíblia ou terço. É a última coisa que ele mexe, e a primeira coisa que ele mexe quando acorda. A pessoa não reza, mas está lá, ó. O tempo que a pessoa gasta passando o perfil, era um tempo que ela podia rezar um pouquinho, ler o evangelho do dia, ouvir uma música cristã católica, fazer uma meia hora de adoração, rezar a Nossa Senhora. Não, para isso aí não tem tempo não. Mas para fazer o que não deve, o que o lobo está fazendo? Afastando a ovelha do cão, afastando a ovelha do pastor. Aí lá na frente, ele vai te oferecer algo que parece maravilhoso, mas no final da história, todo mundo sabe qual é. Só Jesus Cristo pode nos dar vida e vida plena. E finalizo com o último versículo do salmo que nós cantamos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu fiz questão, já tem alguns anos, eu adquiri a Torá, que tem os Salmos, tem o Pentateuco, é o livro judaico, e tem os Salmos em aramaico, que é a língua original do Salmo. Eu fiz questão de ir no Salmo 23 e fazer uma tradução no pé da letra. É mais bonito do que o Salmo em português, porque em português nós rezamos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na origem do Salmo ele é mais profundo. É como se ele dissesse assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Pode me faltar tudo, mas Ele não me faltará, se eu não me ausentar dEle. Ao jogo de palavras. E como que termina o Salmo? Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Você quer ser feliz de verdade? Quer ter na sua vida todo bem? Seja amigo de Jesus Cristo. Tenha uma vida de oração, diálogo com Ele, Lectio Divina, a leitura divina da Escritura. Não levante sem uma oração, consagre o seu dia a Ele. Diga no seu coração: Jesus, eu te amo. O que nós vamos fazer hoje? Eu te consagro os meus planos deste dia, eu coloco nas tuas mãos o meu dia. Agradeça a noite que você passou, peça proteção espiritual. Interessante, estou falando como padre formado no exorcismo. Interessante, como que as pessoas têm medo de ladrão, mas não têm medo do demônio. Elas trancam porta, trancam janela, colocam alarme, cadeado no portão. Tem uns que tem cachorro bravo. Gente, isso aí segura ladrão. Isso aí nunca segurou o diabo. A pessoa está desprotegida espiritualmente falando. Ela está protegida contra homens de carne. O que Paulo disse? Não é contra homens de carne que nós lutamos. Nós lutamos contra os espíritos infernais que pairam no ar. Então, vida de oração,
crucifixo bento na sua sala, imagem de Nossa Senhora abençoada, Bíblia para você ler, medalha exorcizada de São Bento, proteção espiritual, porque o mal está de olho, o lobo está de olho. E Jesus disse: ô ovelha, não seja boba, né? O ladrão vem para quê? Para matar, roubar e destruir. O que você está querendo amizade com lobos? Tem que ter amizade comigo. Eu sou o bom pastor, eu dei a vida por você, eu vim para que você tenha vida, e vida plena. O mal, ele não quer vida, ele quer morte. Eu sou da verdade, ele é da mentira. Meus irmãos, é uma briga constante. O Senhor de um lado, nos apontando as coisas de cima, o diabo de outro, nos apontando as coisas de baixo. Não se esqueça, se você guardar só isso, a pregação valeu. O único que te mostra com clareza o final da história é Jesus Cristo. O diabo só te mostra o início, a tentação, porque ele sabe, se ele te mostrar o final, ninguém vai começar, ninguém vai iniciar. Lembra do que eu falei, o que o diabo nos propõe é sempre pecado, é sempre morte, destruição, é uma bola de cocô, é merda mesmo, só que é bem ornamentado de caramelo. A hora que você começa, você não sabe, mas ele sabe como que vai terminar. Que a nossa amizade com Jesus Cristo seja bem maior do que o nosso interesse pelo mal. Ele é o nosso pastor e ele jamais nos faltará. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entregar ao Senhor cada palavra que nós escutamos, vamos nos consagrar a Jesus, bom e belo pastor. Vamos ter humildade para nos deixar conduzir por Ele, para apresentar a Jesus toda a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa família, casamento, namoro, trabalho, estudo, lazer. Senhor Jesus, nos colocamos esta noite como ovelhas do teu rebanho. Tu és o nosso pastor, e eu preciso ser ovelha, eu preciso buscar relacionamento contigo, eu preciso confiar na tua voz, eu preciso escutar o meu nome, eu preciso me deixar conduzir. Quantas e quantas vezes, Jesus, eu sofri, eu chorei, eu penei nesta vida, porque eu não me deixei conduzir por ti. Eu fui uma pessoa orgulhosa, eu achei que eu sabia o que fazer, eu fiz a minha vontade e não a tua, e no final deu tudo errado. Ajuda-me a ter fome e sede de ti, ajuda-me a fugir de toda a tentação do mal, ele que quer matar, roubar, destruir. O que o diabo mais quer é me afastar do pastor, porque ele sabe que não pode afastar o pastor, então ele quer me afastar dele, ele quer me afastar de ti, Jesus, esfriar o meu amor, abalar a minha oração, tirar a minha esperança. Jesus, eu quero estar perto de ti, eu quero te amar do fundo do meu coração, porque a felicidade que tanto quero, o bem que tanto busco, a vida que tanto anseio, só vem de ti. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Eu sei qual o fim que me espera, sendo teu discípulo, sendo ovelha do teu rebanho. Eu conheço as tuas promessas, eu conheço a tua palavra.
Mas o mal, sorrateiro como é, ele sempre nos coloca caminhos mais gostosos, caminhos mais fáceis, caminhos mais prazerosos. Só que ele me mostra o início, mas ele esconde o final, porque o final é sempre sofrimento, é sempre destruição, é sempre arrependimento, é sempre enganação. Dai-me a graça de reavivar o meu batismo a cada dia. Assim como Pedro, na primeira leitura, no seu discurso no dia de Pentecostes, falou sobre a nossa conversão, a nossa mudança de vida, voltarmos ao bom e belo pastor, assumir o nosso batismo, vivermos para agradar a Deus. Pedro diz: se nós sofremos por praticar o bem, isso agrada a Deus. O problema é quem não sofre praticando o mal. Precisamos agradar o coração de Deus. Precisamos buscar amizade com o pastor. Precisamos conhecer a sua voz, ouvir o nosso nome, se deixar conduzir por Ele, colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, colocar na mão de Deus a nossa semana, colocar na mão de Deus cada dia que queremos viver, cada coisa que queremos fazer. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos abençoar. Somente Jesus Cristo nos dá vida e vida plena. E nós queremos isso, Senhor: vida plena, vida completa, vida abençoada, vida próspera, vida que busca a eternidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, pelos corações que a receberam, porque nós temos certeza que assim como a chuva que cai na terra, ela não volta para o céu sem ter cumprido a sua missão. Palavra nenhuma cai no coração do homem, ela não volta sem cumprir a sua missão. Dá-nos sabedoria e discernimento para enxergarmos a tentação do mal. Aquilo que no primeiro momento parece muito belo, muito bom, mas que o final é sempre trágico. Que possamos estar contigo, para que tenhamos vida e vida plena. Conduze-me, Senhor, para os caminhos da vida. Conduze-me, Senhor, para os campos verdejantes, para as águas cristalinas. Restaura a minha força a cada manhã. Ainda que tenhamos que passar por um vale escuro, um vale tenebroso da sombra da morte, nada temeremos, o Senhor está conosco. Seja qual for o nosso problema, a nossa tristeza, a nossa tribulação, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele prepara uma mesa bem à frente dos inimigos. Jesus me unge com santo óleo, a minha taça transborda. Eu sei que habitarei na casa do Senhor por tempos infinitos. Que sintamos o amor, a proteção e a presença de Jesus, porque Ele